Galera, bomba! O senador Jacques Wagner do PT da Bahia meteu o pé na porta e praticamente destruiu, aniquilou a narrativa dos bolsonaristas sobre a fraude no INSS. O senador trouxe dados importantíssimos que demonstram que as entidades que estavam realizando descontos indevidos de aposentados e pensionistas foram criadas a partir de 2017 com essa finalidade de fraudar os benefícios e aplicar esses golpes. Inclusive demonstrou ainda que durante o governo do bufão Jair Messias Bolsonaro foram aprovadas 3 medidas provisórias, sendo que uma delas foi relatada por um senador do PL bolsonarista e que o Bolsonaro tinha poder de veto, mas não vetou, que o Bolsonaro escolheu vetar uma medida que protegia os dados dos aposentados e pensionistas e adivinhem só, o PL manteve o veto, ficando assim os dados dos aposentados e pensionistas vulneráveis a essas fraudes. Eu trouxe aqui a fala do senador para vocês, vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixe a curtida, compartilhe esse vídeo com todo mundo para que todo mundo saiba, tome conhecimento do que está acontecendo e se gosta do conteúdo que eu produzo, desse enfrentamento da extrema direita do combate à fake news, quem puder e quiser contribuir, qualquer apoio aqui será muito bem-vindo. Agora siga. Quero desconstruir um discurso que está se tentando fazer aqui dentro. Não só contra a Associação de Aposentados, mas também contra sindicatos. Não vamos generalizar. Ali está a tela, os senhores senadores e a senhora senadora podem enxergar. A linha azul são das associações históricas, como a CONTAG, que tem mais de 60 anos de criada. Aonde estoura a curva, senhores? Estoura a curva em sindicatos de fachada, empresas disfarçadas de marginais que se constituíram para roubar e não para prestar serviço. Sindicato manda seus dirigentes atrás do seu. Uma dessas empresas, seus advogados disseram, nós não podemos ser culpados, porque nós terceirizamos a prospecção e a contratação. Nós terceirizamos. Não tem nada a ver com aposentado. Isso é uma ruma de picareta que entrou nesse golpe e não vou acusar ninguém. Mas isso parece que foi preparado. Estourou em 23 e 24, mas foi preparado antes. E só foi interrompido, como o ministro já disse, por conta da nossa decisão. Eu quero que fixem esse gráfico para saber quem é responsável pelo trambique. O trambique é dessas empresas disfarçadas de sindicato que começaram em 2017. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui aos senhores. Não existe veto do presidente da República? E por que 3 MPs foram publicados, inclusive a última, de relatoria de um membro do PL, e o senhor presidente da República anterior não vetou a matéria? Sabe qual que ele vetou? Ao que vinha na primeira MP, inserida pelo Congresso Nacional, que era a não manipulação dos dados aposentados. Esse ele vetou. E o PL, em vez de derrubar o veto, que era exatamente a proteção de dados, ao contrário, o PL manteve o veto. Vamos jogar claro isso aqui. Aqui eu não tenho interesse de politicizar para acusar o governo passado, mas não venham acusar esse governo. Isso aqui é uma manipulação dos fatos para tentar desgastar e fazer palanque contra o presidente da República. Vou repetir, quem chamou a polícia ou quem deixou a polícia trabalhar livremente foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é que ajudou a estourar o escândalo. E vamos deixar na tela, porque a tela deixa bem claro o que é associação verdadeira. Eu sou favorável que a gente ajude a manter, porque a organização dos trabalhadores é fundamental. E tem gente aqui que reza na cartilha do liberalismo que, se pudesse, queria acabar com todos os sindicatos. Então não vamos misturar. Aquilo ali é os trambiqueiros. Olha, o presidente do Senado já avisou ao presidente Lula que a CPMI é inevitável. E eu estou torcendo muito para que ela venha, para que assim a verdade seja restabelecida e que todo o povo brasileiro saiba que sim, foi naquele governo de picaretas que toda a roubalheira foi instalada dentro do INSS. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga, tamo junto. A Virgínia foi amassadaça pelo Felca. O influenciador aproveitou a participação da Virgínia naquela CPI para investigar as casas de aposta e fez um vídeo pra lá de sensacional. Dá uma olhadinha só, mas antes, já clica aí pra me seguir, acompanha. A sensação dessa CPI é que é um grupo de amigos brincando. Eu quero falar sobre algo que se perdeu nessa CPI. O foco. O que eles estavam discutindo, apesar das risadas, é algo extremamente sério. É uma questão de saúde pública. Os vícios em jogo de azar têm nome, pessoal. Chama ludomania. É reconhecido como um transtorno mental pela OMS, com sintomas parecidos com a dependência química. A diferença é que o cigarro promete e entrega.
o jogo às vezes só promete. Esse vício leva a pessoa a se isolar, conflitos familiares e uso do seu dinheiro e dos outros para continuar jogando, resultando em endividamento e falência. E adivinha? Adolescentes são os mais vulneráveis aos riscos dos jogos de apostas. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Eu respondo. Ela não vai pensar. Enquanto a proposta for milionária e a certeza for de impunidade, o dinheiro vai falar mais alto. Eu acho que eles deveriam colocar ao lado da Virgínia uma pessoa viciada e que perdeu tudo, que passa por tratamento, que adquiriu vários transtornos comórbidos, como ansiedade e depressão, para ver o resultado disso que eles estão discutindo. Não é uma brincadeira. Eu duvido que ela ia ficar se atrapalhando com o microfone numa cena divertida como The Office, se ela tivesse ao lado dela o mal que ela gerou. Virgínia, o dinheiro que você recebeu do contrato de jogo de azar é pago com sangue. Entre 2018 e 2023, o tempo que popularizou essa divulgação de jogo de aposta, o número de atendimentos de viciados por jogo de azar aumentou em 1.094%. 63% desses apostadores no Brasil tiveram sua renda comprometida. Resultado, 23% deixaram de comprar roupas e 19% diminuíram gastos com alimentação. O viciado, o pobre, nunca entra em questão. Até porque quem a gente acredita tá falando que é bom, e quem era para nos proteger tá pedindo foto. Sobre o Tigrinho, houve relatos de pessoas que tiraram a própria vida depois de perder grandes quantias no jogo. Antes, os jogos de azar eram no formato horizontal, até que eles tiveram entendimento de que quem aposta mais são os pobres. O pobre não tem computador, o pobre tem um celular simples. O Tigrinho é feito, construído e concebido para pessoas pobres, e todos eles são feitos no formato vertical. Os influenciadores escolhidos para divulgação são os que têm público majoritário classe C e D. É tão óbvio que chega um momento que o argumento "eu não sabia, eu só divulguei", não cola mais. 25 anos atrás, quando foi proibida a propaganda de cigarro e todas as outras medidas, o uso caiu em até 40%. Eu peço que vocês divulguem e engajem todos os vídeos de pessoas que falam sobre o assunto, denunciando. Questione seus influenciadores preferidos. A sensação de influenciador ao receber um contrato de jogo de azar deve ser de medo. É você o único agente dessa possível mudança. Para que menos pessoas acreditem num sonho ilusório de um império bilionário fundado pelos ricos com o dinheiro dos pobres. Pense sobre o assunto. Confesso que até me surpreendeu o Felca, que normalmente eu vejo passando aqui na timeline com vídeos de cunho mais humorístico, ter aparecido falando a respeito dessa questão, dessa CPI tão importante, foi surpreendente, mas no ponto de vista positivo. Fora que é de uma coragem grande do Felca se pronunciar a respeito desse assunto, visto que ele tem um público jovem e tudo mais. Colocou ali o seu posicionamento de uma maneira extremamente sensata, indo pra cima ali de uma influenciadora que é a Virgínia, além da enxurrada ali, o banho de realidade em outros influenciadores que com certeza ele tem o alcance, porque ele é uma figura muito conhecida no meio de criadores de conteúdo e muito conhecido no meio jovem também. Então esse conteúdo é algo que precisa correr e que vai correr na internet a rodo. Eu já peço para você comentar o que você achou desse vídeo do Felca. Não esquece de compartilhar esse vídeo e já me segue também para acompanhar mais conteúdo que nem esse. Sabe a CPI do INSS que estão dizendo que os petistas não querem assinar? Eles só querem investigar o período de Lula. Eles querem deixar o período de Bolsonaro para trás. Eles não querem investigar, então o PT não vai assinar. O PT só vai assinar quando investigar tudo. Vai investigar todo mundo, desde o início até o último dia. Então vamos embora. O PT assina, viu? Mas eles querem colocar na cabeça do povo que o PT não assinou porque o PT não quer a CPI. Não, o PT quer que investigue tudo. Eles não querem investigar de verdade. E para isso estão tentando instalar uma CPI que investigue somente o período após 2022. Ou seja, tudo que aconteceu entre 2019 e 2022, o período do governo Bolsonaro, ficaria sem investigação. Mas foi justamente quando o esquema começou e a maior parte do tempo em que ele durou. Tem besta aqui não, viu? Nem tem menino. Gadaiada, não tem jeito pra esse povo não. E o pior é que o gado se convence com isso. Acredita, mas fazer o quê? Gado é gado, né? E aí, seus patriotários, como é que vocês estão se sentindo sabendo que o melhor prefeito do Brasil, segundo Nicolas Ferreira e o Cleitinho, é claro? Parabéns a esse pai do mundo. É o melhor prefeito do mundo. É o melhor prefeito do mundo. Bora, que eu tô visitando aqui o melhor senador do Brasil. Bora, Cleitinho. Eu tô com o melhor prefeito do Brasil. Acabou de virar réu por roubar dinheiro público. Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Então deixa eu estragar o seu dia. Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, vira réu por superfaturamento de 11 milhões de reais.
reais. É uma pena, patriotário, que você não abre o olho. Essa corja de vagabundos só estão se aproveitando de seu fanatismo para poder roubar sem levar a culpa. Porque vocês ficam dizendo que é tudo perseguição. Cadê o Nicolas Ferreira e o Cleitinho? Já falaram alguma coisa a respeito disso aqui? O rato lá do SBT vai usar o seu espaço na TV aberta para criticar esse roubo? A Jojo Todinho, que é tão preocupada com a saúde pública do país, vai falar alguma coisa a respeito desse desvio que é dinheiro da saúde? Não vai, né? Porque eles não se importam e nem nunca se importaram com a corrupção. O que eles querem é continuar alimentando ainda mais esse fanatismo de vocês para continuarem usufruindo dessa idolatria que os defendem até mesmo quando eles estão errados. A Polícia dos Estados Unidos, em cooperação com a Polícia Internacional, estaria alertando as autoridades para o perigo e o risco de aceitarem a Janja adentrarem em seu país, já que ela seria apontada como a responsável por espalhar o vírus da gripe aviária, inclusive pelo TikTok. Autoridades confirmaram em que ela chefia uma quadrilha de galinhas onde estariam planejando contaminar o mundo. Bom, gente, em pleno domingo, né? A gente sai para comprar um pão aqui em frente à padaria, para comprar um pão e recebe um vídeo como esse, né? O que fazer? O que responder? Eu vou responder o óbvio. O óbvio precisa ser dito, tá? Bom, é óbvio que isso tudo que ele acabou de falar é uma mentira. Mas eu vou falar por quê? Porque tem pessoas, principalmente algumas que de repente seguem ele, que vai achar que é verdade, que se trata de uma notícia real, mas não é. Foi apenas uma brincadeira que ele fez, uma brincadeira de péssimo gosto, aquele tipo de brincadeira que a gente só faz em grupinho de amiguinho fechado, não na internet, onde milhões de pessoas vão assistir e milhões vão ser influenciadas pela mentira. Então, gente, isso que ele acabou de falar é uma mentira. Ponto. Agora eu posso ir para casa tomar meu café? Compartilhe esse vídeo onde um professor da Universidade de Brasília mostra para uma deputada bolsonarista que ela tem dissonância cognitiva. Inclusive, isso é estudo da Universidade de São Paulo, onde o bolsonarismo tem dissonância cognitiva. Assista. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. Isso. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. Por favor, né? Mas o que seria essa dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva são conflitos internos entre aquilo que é realidade e aquilo que eu acredito. Exemplo, eu sou uma pessoa honesta, mas na hora da prova eu colo. Eu quero ter saúde boa, mas eu acendo um cigarro para eu fumar, mesmo sabendo que faz mal à saúde. No caso do bolsonarismo, eles concentram as informações contra o presidente Lula. O Lula é comunista, mesmo o Lula nunca ter tomado nenhum meio de produção. Nós tivemos aí bolsonaristas pegando o microfone palanque falando que iria ter que socializar se tua casa tivesse mais de 3 ou 4 cômodos, né? Então isso se chama dissonância cognitiva que foi desenvolvida na sociedade. E para alguns que são mais intelectuais, Bolsonaro deixou 54 bilhões de superávit. Tá, mas qual é o contexto? Foi vendido 76 bilhões de estatais no mesmo período. O governo dele entre 2019 e 2022 foi 795 bilhões de déficit. O governo dele em 2022 empurrou mais de 400 bilhões de dívidas para 2023. 250 e poucos bilhões de restos a pagar, 141 bilhões de precatório e 26 bilhões de ICMS. Como que ficou o governo dele na taxa de juros? Ele passa o bastão com 13,75% de taxa Selic. O crescimento de PIB do país no governo dele na gestão foi de 1,5% na média, sem aumento real do salário mínimo e sem atualização da tabela do imposto de renda. Mas mesmo assim eles acreditam que foi um bom governo e que Bolsonaro é uma pessoa honesta, mesmo tendo a família dele envolvida em tanto esquema de corrupção, rachadinha, mais de 107 imóveis, né?
A gente está falando de mais de 100 imóveis, não são imóveis baratos. Um dos filhos dele tem um imóvel de 6 milhões de reais avaliado em Brasília. Mas enfim, isso se chama dissonância cognitiva, onde você tem a sua crença, mas a realidade entra em conflito dentro de você. Qual a sua profissão? Político. Político? PL, Partido Liberal. Qual cargo o senhor ocupa? Já ocupei cargo de ministério e agora estou cargo de assessor. Jovem, o desenrolar dessa história diz muito sobre o nosso país. Presta atenção. Sou empresário, né? Não sou político. O senhor é empresário em qual ramo? Diversões. Bets. Diversões? O senhor tem uma casa de aposta. Exatamente. Por incrível que pareça, jovem, o partido dele, nesse caso, é o menos importante, porque isso é a realidade da política brasileira. Quem está por trás da maior parte daquilo que a gente chama de político são justamente esses caras aí. Fazendo o quê? Garantindo os seus interesses. Qual é o maior erro da política no Brasil? Valorizar a esquerda. Agora, jovem, para e pensa. Você que acorda cedo, trabalha, independente de quem você está votando. Se você é CLT, servidor, precarizado, independente, você precisa trabalhar para pagar o seu boleto. Se ficar 3 meses sem trabalhar, teu aluguel já era, tá? Você acha que os seus interesses são os mesmos que um cara desse? Que um empresário que vive de ludopatia? Você acha que os seus interesses são os mesmos que desse cara? Com certeza não, né? Então para e pensa. Por que esse cara critica aquilo que ele, sei lá, tá chamando de esquerda? E por que você está sendo levado a criticar a esquerda? Eu não tô falando do PT não, tá? Esquece o PT. A nossa tendência é daqui a pouco virar um país igual a Cuba. Isso aí eu vou concordar, porque Cuba, antes da Revolução de 1º de janeiro de 1959, era um país que basicamente exportava cana, tabaco e era cheio de jogatina para cima e para baixo. Era um grande cassino dos Estados Unidos, recheado com meninas e meninos, enfim, pessoas que tinham que se entregar para o job para poder sobreviver, né? Um assessor hoje no Brasil ganha quanto por mês, meu amigo? Faixa de uns 18 a 20 mil. Mais uma vez, jovem, para e pensa, o cara é um empresário. Ele até fala o nome da casa dele lá, é uma das maiores que tem no Brasil e ele ainda tá abrindo outra. Você acha que um cara desse tá na política pelo salário de 18 e 20 mil, que pode ser muito pra você, é muito pra mim, mas você acha que ele tá lá por causa disso, que é troco pra ele? Não é, jovem. É pra garantir os interesses dele. É pra garantir os interesses que estão bem distantes dos seus, como classe trabalhadora. Última dúvida. Quanto que ganha um dono de casa de aposta? Aí eu não posso divulgar. Mas é a casa dos milhões pra cima, né? Ah, com certeza. Bom, nem preciso dizer muito a não ser o seguinte. Uma das funções da ideologia é transformar um interesse particular no interesse universal. Vender o interesse de um burguês como se fosse o interesse de todos. Como se o interesse de uma determinada classe fosse o interesse de um país. Lembra disso, jovem. Esse cara nunca vai ter o mesmo interesse que você. Ah, mas eu sou empresário. Você tem uma loja que vende capinha de celular, jovem. Seu interesse é diferente desse cara. Eu sou empresário, eu tenho Uber, sou MEI. Jovem, o seu interesse é completamente diferente de um cara que pode ficar 2, 3 anos sem trabalhar. Não precisa trabalhar nunca mais. Completamente diferente de você e de mim. Atenção, pelo amor de Deus. Não aguento mais, o Brasil vai virar uma teocracia ultraliberal de biquíni, jovem.